Aleluia. Glória a Deus. Amém. Daniel, paz, boa noite. Bom vê-lo aqui. Enquanto nós aguardamos os demais irmãos, para que a gente possa iniciar a live desta noite, amém? Mais alguns minutinhos e nós iremos começar. Aleluia. Glórias a Deus. Quero cumprimentar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as bênçãos dele continuem sobre a sua vida, sobre o seu lar, amém? Mais uma vez, como eu sempre digo, é um prazer, é uma honra poder estar aqui vendo-os, nem que seja de forma online, mas tendo também a oportunidade de trazer e ministrar a palavra do Senhor, ministrar esta palavra que é viva, verdadeira e que transforma nossas vidas, amém? Então, eu cumprimento você com a paz do Senhor e quero, neste momento, convidar você aí aonde você está a transformar a sua casa em um lugar, em um local de adoração. Nós vamos orar neste momento e nós vamos pedir ao Senhor para que Ele venha transformar este ambiente, para que Ele venha transformar a nossa casa em um lugar de adoração, em um lugar onde nós elevamos as nossas orações, um local onde nós fazemos da nossa casa a nossa igreja. Nós sabemos, né? Nós estamos temporariamente com as igrejas fechadas para a realização de cultos. Porém, nós estamos na igreja aos sábados e aos domingos, ali das 9 às 11 da manhã, para prestar qualquer apoio para você que precisa de oração, para você que precisa conversar, uma orientação. Então a igreja lá continua aberta, tá? Então feche os teus olhos aí onde você está e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que mais um dia, Senhor, nós nos reunimos aqui através, Senhor, desta live, para, Senhor, bendizer, para poder, Senhor, louvar e engrandecer o teu nome. Sabemos, meu Pai, das nossas limitações, mas o Senhor é o Deus que quebra, Senhor, todo tipo de protocolo. O Senhor é um Deus fiel que não está, Senhor, preso às condições humanas. Senhor, neste momento, visita, Pai, todos os irmãos que aqui estão comigo. Visita, Senhor, a cada lar, visita o meu lar, a minha casa e transforma, Senhor. Transforma este ambiente, transforma, Senhor, este lugar em uma... Transforma, Senhor, na igreja, porque nós somos a igreja. Transforma, Senhor, este lugar em um lugar de adoração. Transforma, Senhor, a nossa casa em um lugar, Senhor,
ali aonde, Pai, nós dobramos o nosso joelho, aonde a tua presença ela é real, aonde a tua presença ela é verdadeira. Meu Pai, em nome de Jesus, o que nós precisamos, Senhor, muitas das vezes é da oportunidade. E mais um dia, através da tua palavra, o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos achegarmos mais a ti, de nos apresentarmos, Senhor, diante da tua presença com um coração reto, limpo e sincero. Por isso, Senhor, assim como diz a tua palavra, ela não volta vazia, antes de fazer aquilo que lhe apraz, antes de cumprir aquilo, o teu propósito, aquilo que o Senhor a enviou. Então assim seja feito nesta noite, Pai. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos, ó Deus, no poder da oração. Então manifesta, Senhor, o teu poder desde já sobre as nossas vidas, abençoando e nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, você que chegou agora, a paz do Senhor. Que o Senhor manifeste o teu poder grandemente sobre a vida de cada um de vós. Amém? Você que está com a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos passear um pouquinho aqui do 5 até o capítulo de número 8, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? No primeiro versículo aqui do capítulo de número 5, o título nos dá o Sermão da Montanha e as suas beatitudes, tá? E diz o primeiro versículo: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ou seja, aqui inicia-se no capítulo de número 5 o Sermão da Montanha. Jesus sempre cercado e arrodeado por uma grande multidão. Todas as vezes nós vemos na palavra do Senhor que Jesus estava ali e uma grande multidão o seguia, uma grande multidão acompanhava, uma grande multidão sentava e parava para ouvir aquilo que o nosso Senhor Jesus tinha a dizer, a falar, a ensinar. No decorrer do capítulo nós vemos aqui as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça. Nós vemos aqui na continuidade do capítulo do número 5, falando sobre o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós, os discípulos, são o sal da terra e a luz do mundo. Nós vemos também o cumprimento das leis. Iniciando no capítulo de número 6, nós vemos a continuação aqui do Sermão da Montanha. Jesus ensinando através sobre as esmolas, a oração, o jejum. Nós vemos aonde o Senhor Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, quando orais assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Jesus também continua aqui no capítulo de número 6, ensinando a respeito dos tesouros do céu. Continua a nos ensinar que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus ali sempre ensinando, sempre direcionando o seu povo.
Jesus continua aqui no capítulo de número 7, falando sobre a bondade de Deus, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus. Fala também sobre os dois caminhos, os dois alicerces. Fala também sobre a autoridade de Jesus. E aí quando chega no capítulo de número 8, nós lemos ali no primeiro versículo do capítulo de número 5, que Jesus, ele sobe ao monte. E no capítulo de número 8 tem como título o leproso purificado. E diz aqui no primeiro versículo: e descendo ele do monte, quem? Jesus, seguiu uma grande multidão. Como eu falei, Jesus ele estava sempre cercado de uma grande quantidade de pessoas. E eu imagino no segundo capítulo dizendo que eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ponto. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para este primeiro e para o segundo versículo. Imagino eu este homem, a qual a palavra do Senhor refere-se a ele, sendo um homem leproso. E nós sabemos e conhecemos que todo aquele que era acometido desta enfermidade, desta doença, ele tinha por obrigação, por dever, por condenação sobre a vida dele, se afastar. Ele já tinha sobre si uma condenação. Ele já estava condenado a viver separado do convívio da sociedade. Ele estava condenado a se afastar, a viver isolado da sua família. Ele já tinha sobre ele uma condenação. E imagino eu aquele homem ali tendo a oportunidade de ouvir tudo aquilo que Jesus estava ensinando desde o capítulo de número 7. Desde o capítulo de número 5, aonde fala sobre as bem-aventuranças, aonde diz, aquele homem ali ouvindo Jesus através das suas palavras, ensinando: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, aquele homem, imagino eu, ouvindo estas palavras do Senhor, e aquilo ali mexendo com ele por dentro, aquilo ali gerando uma fé, um desejo de mudança, um sentimento de que eu creio nestas palavras, eu creio nestas palavras. Um homem que certamente, se ele fosse pego naquela situação, no convívio da sociedade, ele seria apedrejado, ele seria morto. Mas ele teve uma oportunidade na sua vida. Ele se deparou com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquelas palavras entraram não apenas em seus ouvidos, mas entraram em seu coração e produziram nele esperança, produziram nele fé, produziram nele a certeza de que, mesmo ele, diante da sociedade, da situação que estava vivendo, de condenação, aquelas palavras eram palavras de vida, eram palavras de mudança, eram palavras que produziram dentro daquele homem a qual a palavra de Deus relata, um homem leproso. Produziu dentro deste homem um sentimento de que estas palavras são reais, estas palavras são verdadeiras, estas palavras transformam, estas palavras que eu estou ouvindo, elas podem me curar. E acima de tudo, ele reconhece em Cristo, ele reconhece em Jesus, aquele que pode todas as coisas. E eu quero dizer para você neste momento, creia nesta palavra que você está ouvindo. Creia nesta palavra que você está sendo ministrado hoje. Creia nas palavras que você já foi ministrado.
porque estas palavras elas transformam. Esta palavra de Cristo, esta palavra não é a minha palavra, é a palavra de Deus, que nós lemos, que produz em mim, você, frutos de arrependimento. Estas palavras que podem curar, que podem te libertar, que podem restaurar a sua vida. Aquele homem teve a oportunidade diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, e a primeira coisa que aquele homem faz quando se depara com Jesus descendo do monte ele se prostra diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? É que ele estava reconhecendo o poderio, a majestade. Ele estava dizendo através daquele ato: Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és o Filho de Deus, e eu me prostro diante da tua majestade. E quando eu iniciei esta live, pedi para que você pedisse em oração para que Deus viesse transformar a sua casa, e transformar no sentido de que a sua casa, que o seu lar, ele viesse ser um lar de adoração. Porque eu entendo que quando nós adoramos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, as janelas dos céus elas se abrem. Quando a adoração é genuína, é verdadeira, quando a adoração ela não vem apenas dos nossos lábios, mas ela vem do nosso coração, ela vem das nossas atitudes, ela vem do nosso viver. E o nosso viver com Cristo, saiba que nós, Igreja do Senhor, somos ouvidos e atendidos diante do Senhor. Jesus ali, ele estava arrodeado por centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas. E sabe o que me chama a atenção? É que a atitude de um homem, fez com que Cristo parasse. Nós vemos aqui no capítulo de número 8, o leproso, que ouviu Jesus e entendeu que aquelas palavras também era para ele. Nós vemos Jairo, diante daquela multidão, chega até Jesus e diz: minha filha está enferma em casa. A mulher do fluxo de sangue, Jesus, no mesmo capítulo ali, indo para atender o pedido daquele homem. Mais uma vez, uma só pessoa, uma mulher, toca em Cristo. O que eu quero dizer para você é que você, para chamar a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo, você não precisa estar cercado de muitas pessoas, você não precisa estar em um lugar, em um local onde esteja ali uma quantidade grande de pessoas. Toque e chame a atenção do Senhor pela sua atitude de fé, atitude de crer, de perseverança, atitude diante da palavra de Deus que nos diz e nos afirma nesta noite: se eu e você ouvirmos a sua palavra e acreditarmos, nos prostrarmos diante da presença de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a minha e a sua vida, creia no milagre, creia porque o milagre vai ser real na sua vida. Este homem, ele teve a oportunidade da sua vida e a aproveitou. Quantos nos dias de hoje também estão tendo a mesma oportunidade? Qual oportunidade, pastor? De se achegar verdadeiramente diante da presença, da face do nosso Senhor Jesus Cristo, de se achegar verdadeiramente diante daquele que pode mudar a história da nossa vida. Aquele homem talvez já não tivesse mais o carinho da sua família. Talvez aquele homem já não tivesse mais naquele momento
o abraço, o carinho, o afeto dos seus amigos, da sua esposa, dos seus filhos. Ele já não tinha mais o direito e a liberdade de andar como um homem normal naquela sociedade. Ele estava, como eu disse, condenado a viver isolado até a sua morte. Ele não podia tocar em ninguém e ninguém poderia tocar nele. Aquele homem estava condenado à morte. Quantas pessoas hoje também estão condenadas a viver isoladas, a viver sem o carinho, sem o afeto da sua família, dos seus amigos. Quantas pessoas hoje talvez se encontrem na mesma situação, condenadas a viver sozinhas, sem a expectativa de uma melhora, de uma solução para a sua vida. Mas Jesus, quando Ele aparece, quando nós nos colocamos diante dEle, nos prostramos verdadeiramente, saiba que Ele muda a situação, em nossas vidas. Ele transforma aquilo que era condenação em salvação. Ele transforma aquilo que era condenação em salvação. Cristo quer salvar nesta noite. Cristo quer salvar a sua casa, quer salvar o seu lar, quer salvar a sua família. Jesus não esqueceu de você. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele tem o prazer em abençoar você, a sua casa, a sua família. Ele é este caminho no deserto. Ele é a saída, Ele é a solução. Se prostre diante dEle, porque o Senhor mais um dia Ele nos dá a oportunidade. Qual é essa oportunidade? Se você está vivo, se você está ali, aí na sua casa, podendo respirar mesmo numa situação difícil que nós estamos vivendo, se você consegue e se você tem saúde, você tem força, se você está vivo, se você abrir os teus olhos neste dia, 1º de abril, saiba que Deus ainda tem algo sobre a sua vida a realizar. Deus não se esqueceu de mim nem de você. Ele ainda tem um propósito para nos abençoar. E é esta oportunidade que o Senhor tem nos dado hoje. Aquele homem, quando eu leio, eu entendo, dizendo que eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Diga ao Senhor nesta noite: Senhor, eu já edifiquei esta casa, eu já consagrei esta casa a Ti, para ser uma casa de adoração, para ser uma casa onde o Teu nome será e está sendo glorificado todos os dias. Todos os dias, Senhor, o louvor está presente. Senhor, eu te peço nesta noite, fala para Ele, muda esta situação. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar esta situação que eu estou vivendo e enfrentando. E sabe o que me enche de alegria? É poder ler na palavra do Senhor a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. É ter esta certeza dentro do meu coração e que você tenha também esta certeza dentro do seu coração. Que a resposta de Jesus Cristo diante deste homem foi essa. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou, dizendo: quero. Ou seja, Jesus afirmou: eu quero que você seja curado neste dia, nesta hora, nesta noite. E a continuação diz: e logo ficou purificado da sua lepra. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus aqui, ele quebra todo tipo de protocolo, aonde, como eu falei, as pessoas leprosas, elas eram consideradas imundas. Ninguém poderia tocar naquela pessoa, porque ela também passaria e se tornaria imunda. Mas Jesus é aquele que tira a condenação do homem. Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que toca, e quando Jesus toca, ele limpa, ele purifica, ele trata, ele liberta, ele cura, ele transforma. E nesta noite, diante da palavra do Senhor, eu afirmo sobre a sua vida: Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, Jesus quer fazer de você uma nova história, quer fazer em você uma nova história. Jesus, ele quer te dar a oportunidade de viver o sobrenatural, viver muito mais daquilo que você pensa ou já pediu ao Senhor. Jesus, ele quer transformar a sua vida de uma maneira que nem você consegue imaginar. E esta oportunidade Jesus tem nos dado hoje. Como diz a letra deste louvor, ele está aqui movendo entre nós. Movendo o quê, pastor? Movendo, trabalhando na minha e na sua casa, na minha e na sua vida, no meu e no teu coração, trazendo a fé, a esperança e a certeza, dizendo: eu quero, filho meu, eu quero, filha minha, trabalhar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Jesus quer te curar, talvez não desta enfermidade física, mas da enfermidade da alma. Ele quer trabalhar na sua mente, no seu coração. Ele quer te libertar destas pressões, opressões, de tudo aquilo que nós estamos vivendo e sofrendo nos dias de hoje. Porque muitos não estão fisicamente doentes, mas estão emocionalmente doentes, abalados, de forma a qual eles só querem se distanciar de tudo e de todos. Mas Deus é a cura para você nesta noite. Deus é a cura para o seu lar. Deus é a cura para os teus filhos. Deus é a cura para o teu trabalho, para o meio da sociedade a qual você vive. Deus, ele é a cura. E quando a cura vem, ela não vem pela metade, porque diz aqui: e logo ficou purificado. Jesus transformou um estado de condenação em um estado de salvação. Jesus salvou a vida daquele homem que estava condenado. Jesus transforma a vida daquele homem. Aquele homem se prostra. Aquele homem adora ao Senhor e diz: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, dizendo: quero, quero, quero. E logo ele ficou purificado da sua lepra. Igreja do Senhor, oportunidades o Senhor tem nos dado a cada dia. O Senhor tem nos dado a cada dia a oportunidade de viver este sobrenatural. E algo que eu fico imaginando, este homem ali, olhando para ele, vendo que ele já não estava mais doente, que ele já estava liberto, aquele sentimento de alegria dentro do seu coração, dizendo: olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez pela minha vida, olha o que Cristo fez por mim, me deu a oportunidade novamente de viver de forma digna, e viver de uma forma digna. Imagino eu este homem podendo voltar para sua casa. Imagino eu este homem podendo voltar para o convívio da sua família. Poder abraçar a sua esposa. Poder abraçar ali os teus filhos, que outra hora já não poderia mais.
Por isso que eu falo que as bênçãos do Senhor, elas são completas. Aquele homem foi abençoado fisicamente, mas as bênçãos do Senhor não limitaram ou não ficaram limitadas apenas no físico. Mas a bênção do Senhor alcançou a sua casa, o seu lar, a sua família. Imagino eu a alegria da esposa, imagino eu a alegria dos filhos, imagino eu a alegria dos seus vizinhos, daquela sociedade que, ao verem a sua cura, a sua transformação, o que causou naquelas pessoas. E assim é na minha e na sua vida. Quando o Senhor ele nos abençoa, Ele não nos abençoa de forma singular, mas Ele abençoa de forma plural. O que é isso? Quando o Senhor abençoa a minha vida, Ele também está abençoando a minha esposa, a minha casa, as pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque aquelas pessoas vão ver o agir, a transformação, a mudança, o milagre de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E sabe o que isso produz em outras pessoas? Fé, esperança, confiança, certeza de que nós estamos servindo um Deus fiel e justo, um Deus que nos ama. Por isso eu digo para você nesta noite, não se afaste da presença do Senhor, não se permita se afastar da presença daquele que te ama, daquele que nos ama, daquele que está disposto a nos abençoar. Não se afaste daquele que está disposto a te dar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não afaste o teu louvor, a tua adoração. Faça da tua vida uma vida de adoração, de santificação, de renúncia, de entrega. Porque, como diz no versículo de número 5, você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, sim, mas a palavra do Senhor nos diz e nos afirma que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado este homem que estava ali certamente ouvindo estas palavras de Jesus e chorando. Mas aquelas lágrimas eram lágrimas que ele estava plantando uma semente. Que semente é esta? Uma semente da fé, da esperança, porque ele sabia que ele, ali ouvindo aquelas palavras, ele estava recebendo a oportunidade de uma mudança de vida, de uma oportunidade de uma nova vida. Quantas pessoas hoje, neste momento, às 8h36, também estão recebendo a mesma oportunidade. Oportunidade de mudança, oportunidade de se arrepender, oportunidade de começar novamente, oportunidade de rever aquilo que precisa ser revisto, oportunidade de deixar as coisas que não agregam para verdadeiramente começar a andar na presença de Deus. E Deus está ensinando através da sua palavra que Ele é um Deus fiel, um Deus justo, que ama, um Deus que cura, que trata, que liberta, que abençoa. Um Deus que hoje está com os teus braços abertos para receber todo aquele que com o coração sincero busca Ele verdadeiramente. Jesus estava cercado de pessoas, mas nenhuma destas pessoas tiveram a ousadia de chegar até a presença do Senhor e dizer: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha família. Mas um homem leproso, um homem condenado, teve a oportunidade e não desperdiçou. Eu sempre gosto de falar sobre oportunidade. Eu sempre gosto de falar sobre oportunidade porque nós servimos um Deus que é misericordioso. E hoje nós vemos inúmeras pessoas, multidões de pessoas, mas que infelizmente só estão ali para ver o milagre, ver o que vai acontecer, mas nunca olharam para dentro de si mesma, dizendo ou enxergando que eu preciso do milagre, eu preciso ser o milagre. Eu preciso ser este milagre de transformação, porque a transformação, eu creio que a Bíblia ela não relata, mas eu imagino comigo
a transformação sobre a vida deste homem na área física, mas adentrou dentro do seu lar, alcançando a sua família. Assim é com as nossas vidas. A palavra de Deus, ela vem, ela nos trata, ela trabalha em nós, ela nos liberta. Jesus, ele vem, ele transforma a nossa vida, e através da nossa vida, do nosso testemunho, outras vidas são alcançadas, libertas, outras vidas aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o trabalhar de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. Não pare, não se afaste, não deixe de lado a oportunidade que o Senhor está nos dando. Como eu falei, aquela mulher com fluxo de sangue ali, arrodeado de pessoas, arrodeada, aquela multidão apertava Jesus, diz a palavra, mas alguém tocou em Jesus, porque dele saiu virtude. Este homem tocou também em Jesus, porque Jesus tocou no sentido de se prostrar diante dele, tocou com a sua adoração, com a sua atitude, com a sua reverência. E este homem foi tocado por Jesus Cristo, que estendendo a sua mão, tocou e disse: eu quero que você seja curado. Sabe que Jesus fala ao meu e ao seu coração nesta noite, por intermédio da sua palavra? Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer de você algo que você nem imagina. Creia e permita que o Senhor faça essa mudança, essa transformação na sua vida. É tão gostoso quando nós permitimos o agir de Deus em nossas vidas. Você hoje tem o poder da escolha, o que você quer para a sua vida. Assim como nós vimos nos capítulos anteriores aqui, Jesus, desde o capítulo 5, iniciando o Sermão da Montanha, falando com aquelas pessoas, e eu creio que este homem ali ouvindo a respeito dos dois caminhos, a respeito do reino dos céus. Tem muita gente hoje buscando somente as bênçãos, mas se esquecendo do reino de Deus e da sua justiça. Mas é uma coisa que completa a outra. Não dá para passar na frente algumas coisas, porque no reino de Deus existem prioridades. É assim na minha e na sua vida. E qual tem sido a sua prioridade diante da presença de Deus? Qual tem sido a sua prioridade diante da presença daquele que nos ama? Daquele que nós sempre falamos, estamos aqui na Semana Santa. E muito se fala, muito é pregado sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que morreu por mim e por você. Só que muitos se esquecem de dizer que esse que morreu, que o nosso Senhor que morreu pela mim, pela sua vida, ele ressuscitou e vive. Glórias a Deus. E este Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui para mudar a minha e a sua história, se eu e você permitirmos. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida, mas ele não morreu apenas porque ele também ressuscitou. Ressuscitou para nos dar a oportunidade de sermos chamados filho de Deus por adoção. Nos deu a oportunidade de vivermos também as maravilhas que ele tem para mim e para você. Então, nesta noite, nós vamos estar orando daqui a pouco. Peça ao Senhor, mas peça de uma forma diferente. Não olhe apenas para a sua necessidade que é momentânea, mas eleve os teus olhos, os olhos da fé, os olhos espirituais, e entenda que os planos de Deus sobre a sua vida vão muito mais, vão além daquilo que pedimos ou pensamos, daquilo que esperamos. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele espera uma atitude sua. E esta atitude é hoje, esta atitude é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje.
Não espere para domingo, não espere para quando pudermos voltar com os cultos presenciais. Não espere. Você vai poder fechar os teus olhos, dobrar a sua cabeça e falar com Deus. Como eu disse, muitas das vezes nós esperamos e é gostoso estarmos reunidos ali numa quantidade grande de pessoas louvando e adorando ao Senhor. Mas saiba que as maiores ministrações de Cristo na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos que foi direcionada apenas para uma pessoa. Então o que eu entendo com isso? É que você não precisa estar cercado de centenas, milhares de pessoas ou dezenas de pessoas para entrar na presença do Senhor. Como eu disse no começo, faça da sua casa um lugar, um local de adoração, aonde o nome do Senhor é louvado, aonde o nome do Senhor é adorado, aonde o nome do Senhor é reverenciado, porque Ele é aquele que merece. E nós vamos neste momento fazer um clamor, e você vai dizer ao Senhor: Senhor, se quiseres, pode fazer isso sobre a minha vida, se quiseres, pode fazer isso pela minha família. Se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode salvar, resgatar, trazer, Senhor, do mundo, alcançar este familiar, este marido, esta esposa, este filho que ainda não está na sua presença. E eu já tenho certeza da resposta do Senhor diante da sua palavra, que Ele nos diz: eu quero. Eu quero. E esta palavra do Senhor nesta noite: oportunidade, aproveite. Oportunidade, agarre. Porque muitos, infelizmente, hoje perderam a sua vida sem ter a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, transforma a minha vida. Muitos não tiveram mais a oportunidade de dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, vem transformar a minha vida, a minha casa, vem transformar o meu coração, transforma o meu ministério, transforma a minha chamada, transforma os meus filhos. Eu consagro a ti a minha casa, eu consagro a ti a minha vida, eu consagro a ti, Senhor, a minha família. Mas eu e você, neste momento, nós temos a oportunidade de fazer isso. Nós temos a oportunidade de fazer. E eu convido você neste momento a fechar os teus olhos. A fechar os teus olhos e se prostrar diante da presença do Senhor. Prostrar diante daquele que realmente pode mudar a minha e a sua história. Diante daquele que pode mudar a minha e a sua situação. Feche os teus olhos e clame a Ele neste momento. Fala com o Senhor neste momento. Reúna a sua casa. Desliga a sua televisão. Se prenda apenas na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, eu, Senhor, elevo esta oração juntamente com a Tua igreja, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus familiares que aqui estão nesta noite, Senhor. E diante da Tua palavra, da oportunidade que nos fora dada, Senhor, mais um dia, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Se apresentar no sentido de nos prostrarmos e adorarmos a Ti, meu Pai, pela Tua majestade, pela Tua formosura, pela Tua, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos aquilo que o Senhor fez sobre a vida deste homem. E eu peço a Ti, Senhor, nesta noite, quantas vidas também se encontram, Senhor, na mesma condição, na mesma situação. Pessoas se encontram aprisionadas no pecado. Pessoas que se encontram aprisionadas, Senhor, num leito de hospital, numa cama. Pessoas que se encontram, Senhor, aprisionadas diante da sua mente, diante do seu coração. Mas, Pai, nesta noite, assim como nós declaramos, nós clamamos a Ti.
Se o Senhor quiser, meu Pai, basta apenas uma palavra do teu trono de glória, assim como o Senhor, Pai, na continuação deste capítulo, abençoou aquele centurião dizendo: Senhor, mestre, basta apenas uma palavra. Então nós clamamos a Ti, Senhor, basta apenas uma palavra, para que, Senhor, estas vidas sejam mudadas, para que estas vidas sejam transformadas. Basta apenas uma palavra, Senhor, estende as Tuas mãos poderosas e toca sobre este homem nesta noite. Toca, Senhor, sobre a vida desta mulher. Toca, Senhor, sobre a vida deste jovem, desta criança. Em nome de Jesus, toca, Senhor, sobre este lar. Toca, Senhor, no nosso local de trabalho. Toca, Senhor, sobre os nossos veículos. Toca, Senhor, sobre estas pessoas que nós temos orado e apresentado, estas pessoas que estão enfermas. Toca, Senhor, sobre estas pessoas que estão com Covid, estas pessoas que estão desenganadas, estas pessoas que estão amedrontadas, que estão, Senhor, com síndromes do pânico, estas pessoas que estão depressivas, estas pessoas que estão aprisionadas, Senhor, em suas mentes, ó Pai. Pelo poder da Tua palavra, eu creio, Senhor, na Tua resposta. Assim como o Senhor disse àquele homem que uma hora estava leproso, Pai, estendendo as Tuas mãos e disse que o Senhor queria, que o Senhor, Pai, ali determinava uma palavra de cura sobre aquela vida. Que assim seja nesta noite, nesta quinta-feira, dia 1º de abril. Pai, decreta uma palavra de cura, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, uma palavra de renovo, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai, libera esta palavra do Teu trono de glória para a Tua igreja, para as nossas vidas, porque nós cremos no Teu milagre, nós cremos, ó Deus, na transformação, nós cremos no poder dos joelhos que se dobram, nós cremos no poder e na autoridade da Tua palavra, Senhor. Que assim seja, meu Pai, sobre estas vidas, que assim seja sobre esses lares. Pai, restaura, cura, limpa as feridas, Senhor. Trata, Senhor, no emocional, no psicológico, trata no físico, trata, Senhor, no sentimental. Abençoa esses lares, esses casamentos. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, as nossas casas, porque mais uma noite, Senhor, nós consagramos a Ti, porque nós sabemos o Deus a qual servimos, nós conhecemos o Teu poder e a Tua misericórdia. Assim nós oramos, meu Pai, e desde já agradecemos a Ti pela a oportunidade a qual o Senhor tem nos dado. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por cada vida que aqui está, por estas pessoas que aqui estão, porque são pessoas que eu creio que estão aproveitando a oportunidade que o Senhor tem dado. Porque, como diz a letra deste louvor, e eu já disse, estais aqui, quem? Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, movendo entre nós, movendo o quê? Mudando destinos, transformando, abençoando, curando, libertando, salvando, resgatando das garras do inimigo, dando a oportunidade de fazer das nossas vidas uma nova história, dando a oportunidade de continuar vivo, de continuar respirando, de continuar lutando. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí, saiba que nós somos um seleto grupo de pessoas privilegiadas porque nós temos alimento para as nossas almas, nós temos um Deus que nos ama e que supre as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a você, meu irmão, você, os nossos amigos, os nossos familiares que aqui estão. Obrigado por estar comigo aqui nesta noite, mais uma vez, compartilhando e vivendo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, nós continuamos ainda com a igreja fechada, não teremos culto ainda neste domingo, amém? Informações a respeito de horário e quem estará e se estaremos neste final de semana na igreja, nós estaremos informando
nos grupos, ok? Nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, para que você possa, se houver a necessidade, estar ali buscando uma oração, uma orientação. E assim como o pastor nos direcionou domingo a respeito das cestas básicas, você que sentiu em seu coração e você que pode nos ajudar, ajude, contribua. Existem muitas pessoas, centenas de pessoas precisando, não apenas das nossas orações, mas precisando da nossa ajuda de cesta básica, ajudas financeiras. Faça aquilo que o Senhor nos ensinou. Saiba que, como diz a sua palavra, o Pai que está em secreto, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo que está sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, eu desejo a você uma ótima noite de descanso, um excelente final de semana e uma feliz Páscoa. E saiba que Ele vive e reina e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima semana.